Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar as informações do Internacional, direto de Montevidéu, mesmo cenário, né? Vocês estão vendo, tô no Regency Way Montevidéu, a minha casa na capital uruguaia, né? Desci para tomar um café da manhã agora, né? Antes aqui de vir conversar com vocês. Muitos colorados por aqui, o Inter promete uma invasão aí no Parque Central, então Regency Way Montevidéu, se você ainda não tem hospedagem aqui no Uruguai, beleza? Nesse vídeo eu quero falar, claro, muito sobre o jogo, a decisão que o Inter tem logo mais no Parque Central e também algumas outras questões envolvendo alguns milhões que podem chegar da Europa e o preço alto que o Al Hilal colocou para que o Inter possa contratar o Cuéllar e um plano B pode aparecer. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando, claro, sobre a preparação do Inter para encarar o Nacional, né? O Colorado chegou aqui ontem à tarde, final da tarde, com o grupo praticamente completo, né? E isso é uma coisa que é bastante celebrada aqui nos bastidores do Internacional, afinal o Inter durante muitos jogos, né, nas últimas semanas, teve desfalques importantes. Não que neste jogo contra o Nacional não tenha, né? Afinal, o Maurício, que é um dos principais jogadores do Inter, segue fora, né, com problema no ombro. O retorno dele é previsto somente lá para o dia 22, no jogo contra a equipe do Curitiba, lá no Couto Pereira, depois da parada, né, da data FIFA. O Nico Hernandes está fora por conta de suspensão, e eu diria aqui, tá, do que eu ouvi, né, nos bastidores do clube, que se o Nico tivesse condições de jogo, muito provavelmente ele seria titular nesta partida de logo mais contra o Nacional. Mesmo que o Mercado esteja de volta, que o Moledo esteja descansado, que o Vitão ainda busque, né, o melhor ritmo, o Nico Hernandes tem caído aí nas graças do Mano Menezes e do torcedor colorado, né? Mostrando raça, mostrando liderança, fez um dos gols, inclusive, né, na vitória contra o América Mineiro de 3-1, né? Quem dera tivesse sido 3-0, né? Estaremos todos felizes agora. Mas o Nico tá fora, né? Foi expulso lá contra o Metropolitanos, né? Trocou a expulsão pela vitória na última bola, né, do jogo, onde o Metropolitanos teria um chute cara a cara com o John, né? O Nico faz a falta e é expulso. E além dele, né, o Gabriel, volante, que já está em reta final, não vou dizer de recuperação, né, porque ele já não está mais no departamento médico. O Inter trata o Gabriel como transição física, algo muito semelhante ao processo que estava vivendo o Arangues, só que o Gabriel ainda tem um cuidado um pouco maior, porque foi uma lesão muito mais séria em relação ao do volante chileno, que está aqui, né, com a delegação colorada. Mas isso é celebrado, né? O Inter ter alternativas no jogo de hoje no banco de reservas, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Se a gente pegar o jogo do América de parâmetro, o Mano entra no segundo tempo com o Jean Dias, com o Alemão, com o Estevão também como alternativa de jogo, e por isso, né, também se acredita um pouco da falta de qualidade a uma possível eliminação na Copa do Brasil. Na Libertadores hoje não, né, o Mano deve entrar em campo com o John, Bustos, Moledo, Vitão e René, Rômulo e Johnny, Depena, Alan Patrick, Wanderson e na frente o Luiz Adriano. Se ele confirma este time, no banco o Inter deve ter Pedro Henrique, Charles Arangues, tem o Luca como alternativa, o próprio Alemão entrando no segundo tempo, Campanharo como alternativa de meio campo, então já é um banco um pouco mais qualificado quando o Inter teoricamente vai precisar de fôlego novo, né, saindo do banco de reservas, que é justamente no segundo tempo onde o Inter vem caindo de rendimento nos últimos jogos, né, exceto o Bahia, onde o Inter fez 2-0 no segundo tempo. Contra o América tomamos um gol e não fizemos nenhum, contra o Santos não fizemos e por muito pouco não tomamos, contra o América foi assim, contra o Metropolitanos foi assim, então é um risco que se corre, né? Afinal, o Inter tem uma decisão hoje, né? O adversário é o Nacional de Montevidéu, onde há uma mobilização muito grande do torcedor uruguaio, né? Ingressos esgotados já para a partida, mais de 30 mil pessoas são aguardadas, né, no velho Parque Central, estádio histórico, né, onde foi disputada inclusive a Copa do Mundo, né, lá de 1930, por aqui. Então, olha, é um clima de pressão, né? O Nacional tem essa carta na manga, né? 2 jogos para classificar para a próxima fase da Copa Libertadores, contra o Inter e contra o Metropolitanos em casa. Então, há um entendimento que a pressão é toda do Inter, né? O Inter ganhando está classificado. Se empatar,
né, muito possivelmente vai cair para segundo, né, porque o Medellín joga contra o Metropolitanos amanhã, e aí ficaria uma decisão para o jogo da próxima rodada, né, que é lá no dia 28 de junho, onde o Inter recebe o Medellín em casa e o Nacional recebe o Metropolitanos. O Nacional vencendo passa o Inter, mas o Inter, se vencer, aí sim elimina os colombianos do Independiente Medellín. É um grupo embolado, né? O Inter dificultou esse grupo que, para mim, é um grupo fácil, mas a gente sabe que a fase do Internacional não recomenda, né? Claro que há um discurso aqui de vitória, né? Não vou dizer virar a chave, né? Aliás, o Inter tem evitado usar esses termos. Ontem, por exemplo, o Felipe Becker, vice de futebol, deu uma entrevista, né, no hotel do Internacional. E quando ele falou assim, temos que trabalhar, ele falou, essa palavra já está um pouco batida. Então, alguns termos, né, já estão sendo muito utilizados pelos dirigentes e o Inter quer mudar um pouco o cenário, né, quer trazer um pouco de paz, uma bandeira branca junto ao torcedor, vencendo e classificando, né, aqui na Libertadores. Domingo tem o Vasco da Gama, o Inter vencendo em casa também dá um respiro e aí, bom, pausa para a data FIFA, o Inter deve anunciar o Ener Valencia nesse meio tempo e aí já muda completamente o cenário junto ao torcedor. Mas depende hoje, claro, exclusivamente de uma vitória contra a equipe uruguaia. Tá confiante na vitória? Deixa o teu comentário aqui, quero saber se tu gostou também da escalação do Mano Menezes para hoje. Quero falar também, gente, sobre alguns milhões que podem vir da Europa, né? Quero falar sobre 2 pontos aqui. Afinal, o Inter, né, precisa de caixa, precisa vender alguns jogadores para bater a sua rúbrica, né, de 130 milhões de reais. Se a gente somar alguns jogadores aí, né, o Daniel, que foi vendido para a Major League Soccer, o Edenilson para o Galo, o Patrick para o Galo, e assim vão, né? Outros atletas que o Inter tem algum percentual, né? A gente chegaria próximo ali dos 40, 50 milhões de reais já, né? Recebidos, né? Dentro dessa ideia aí do Inter de mecanismo, de solidariedade, por aí vai. Outras 2 situações podem acontecer, tá? Uma envolve o Iago, ex-lateral do Internacional, né? Está no Augsburg da Alemanha desde 2019, quando justamente o Internacional vendeu esse jogador para o futebol alemão. O Iago está passando férias aqui no Brasil e o empresário dele tem revelado algumas propostas do Brasil para ele, entre elas Corinthians e Flamengo, e também do exterior, né? Ou seja, ele pode trocar de clube dentro da Europa. E isso seria um cenário muito melhor e mais interessante para o Internacional. Afinal, no contrato de venda do Iago, lá em 2019, o Inter acordou, né, com os alemães que, em caso de venda, né, do Iago para o mercado europeu, o Inter tem 7%, né, em cima deste valor, mais 3% de formação do atleta, né, no mecanismo de solidariedade da FIFA. Então seriam quase 10% de uma futura venda do Iago. Caso ele não seja vendido para a Europa, seja vendido de volta ao futebol brasileiro, o Inter fica só com os 3% de formação. Então digamos que o Augsburg venda ele para o Corinthians, o Inter tem só 3% em cima deste jogador, tá? Então é um problema, mas que pode ser um problema bom ali na frente. Já trouxe ontem a informação aqui sobre o Johnny, né? O Inter, né, planeja vendê-lo na metade do ano, por necessidade. Real Betis, Sport e outros clubes, né, estão sondando estes dois de forma mais forte, né? Inclusive o Real Betis é o favorito para levar o volante norte-americano. O Inter estipula cerca de 7 a 7,5, né, de euros para que a venda seja concretizada, né? Daria hoje na casa dos 30, 33 milhões de reais pelo volante Johnny, certo? E para a gente fechar, né, o nosso vídeo aqui, quero falar ainda sobre o Cuéllar, tá? Sei que parece uma pauta meio batida, mas ontem conversei com algumas pessoas no hotel, né, do Internacional que me disseram que não dá para descartar esse jogador ainda. Né, o Corinthians pulou fora, a pedida dos árabes realmente foi muito grande e o Inter tenta negociar há bastante tempo, né, com eles. A pedida dos árabes está na casa dos 5 milhões de dólares. Alguns falam euro, né? Mas eu tenho informação que são dólares. É um valor alto, né? O Cuéllar já tem mais de 30 anos, é um jogador experiente, não teria um poder de revenda, seria um investimento no time, né? O Inter tenta viabilizar essa contratação por um valor menor ou parcelar bastante esse valor junto ao Al Hilal da Arábia Saudita. Não dá para descartar que o Inter procure um plano B no mercado, tá? Por mais que o Cuéllar seja uma obsessão aí de todos, né? Do Mano, do Magrão, do presidente Barcelos e por aí vai. Um nome que é muito especulado, e aí eu posso dizer assim, tá? Ele pode vir junto ou até mesmo de forma separada com o Cuéllar, que é o Bruno Henrique.
volante ex-Palmeiras, está no Al Ittihad da Arábia Saudita, né? Mais um dos ricos aí da Arábia, né? Trouxe o Benzema, trouxe não sei quem mais aí. Então é uma mudança de perfil, né? No mundo árabe nesse sentido. Mas o Bruno Henrique está terminando o contrato com o Al Ittihad e aí ele pode pintar no Internacional por um pedido do Mano. O Mano já trabalhou com ele no Palmeiras e no Corinthians, né? Primeiro no Corinthians, depois no Palmeiras, e é um jogador que ele confia muito, né? Foi capitão do Palmeiras durante muito tempo, do Palmeiras campeão brasileiro em 2018, se não estou enganado. E aí o Mano gostaria de contar com esse jogador, que é muito mais um segundo volante do que um primeiro, né? Mas eu não sei qual é a ideia do Mano para ele aqui no Inter, mas o Colorado está interessado aí nessa negociação, com certeza. Beleza? Deixa eu dizer para vocês, em KTO.com, te registra lá usando o código COLAR. Tem Internacional hoje, tem outros brasileiros em campo pela Libertadores, tem Corinthians e Del Valle, né? O Corinthians jogando a vida lá no Equador. Tem alguns jogos envolvendo também decisões na Libertadores. O Flamengo não sabe se fica ou se vai. Então tem muita coisa para você se divertir por lá. Eu tô palpitando, tá? Para mim hoje é Inter 1-0. Sofridinho. Gol do... Hoje gol do Depena. Depena vai fazer o gol, a lei do ex, aqui no Parque Central. Beleza? Deixa o convite. Maratona mais 45 no Voz do Gigante a partir das 5 horas. Vou estar aqui direto do Parque Central. Os guris vão estar lá no Mazar Esportes Bar em Canoas. Então, né, vamos torcer junto pelo Colorado lá no VDG. Beleza? Aquele abraço, não vai embora sem deixar o like e te inscrever no canal. A gente se vê. Fui!